Muito alegre, né? Glória a Deus. Eu estava pensando ali, muitas vezes, né? Eu fico pensando assim, ó, muitas vezes, se a gente vai fazer uma construção, a gente empresta a ferramenta, né? Mas de repente aquele que prestou, precisou, a gente devolve, né? Assim acontece, muitas vezes na obra do Senhor. Então nós temos que usar nossas ferramentas, né, irmão? Glória a Deus, nós temos que usar nossas ferramentas, porque a nossa ferramenta não falta. Glória a Deus. Isso é importante, irmão. E quando nós emprestamos ferramenta para fazer uma obra, vem um dono, leva, nós fica sem. E a nossa obra não sai. Então nós temos que usar a nossa ferramenta. Amém? Glória a Deus que nessa noite, cada um que está aqui, né, irmão? Glória a Deus é uma ferramenta. Amém? Nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Grande Deus, neste momento, meu Deus, grande Deus, aqui está o teu servo, grande Deus que vai ser o entregador do teu recado, vai ser o atalaia nesta noite, meu Deus. Meu Deus, que vai preparar o nosso coração, grande Deus, para nós recebermos, grande Deus, que pode cair, grande Deus, essa tua semente, meu Deus, no nosso coração, grande Deus, que cair numa boa terra e produzir fruto de arrependimento. Meu Deus, usa o teu servo agora. Grande Deus, usa o teu servo com vontade, Senhor, do teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Amém, Jesus. Obrigado. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aproveitar que você está em pé, abra por gentileza a sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. 2 Timóteo 2, 26, página 1009. E nós vamos continuar com o tema Graça que Santifica, para nós orarmos juntos. Parte 6. Queridos, nós temos falado que quando recebemos Jesus, 2 Timóteo 2, 26, nós temos falado que quando recebemos a Jesus, no nosso espírito tudo se fez novo. Mas a nossa alma está sendo restaurada ainda. E o nosso corpo, Deus cura, mas glorificado só lá no céu. Então a gente vai ter que ir lutando, porque é uma batalha da carne com o espírito. E nessa noite eu quero falar sobre isso também, coisa que nós podemos cooperar na área de alma. É muito importante nós aprendermos, irmãos, as ciladas que o inimigo faz para a gente sair delas. 2 Timóteo 2,26 diz assim: então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, o laço do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Sente-se, queridos. Então o diabo tem laço, armadilha, cordas, prisões na alma. E essas cordas, essas armadilhas, prisões, geram feridas. Sabe quando a corda amarra e puxa, gera feridas. E essas feridas, Deus sara, mas o inimigo quer abrir de novo. É uma batalha, irmãos. O trabalho do Senhor é sarar feridas. O trabalho do diabo é gerar feridas e, como um vampiro, se alimentar de feridas. Porque aí a pessoa fica fraca, anêmica. Uma pessoa que tem feridas espirituais, ela sempre vai reagir de forma errada. Uma pessoa ferida, ao invés de agir com fé, ela age com medo, com mágoa, com tristeza, com violência. Por que eu sou assim? E é um ciclo vicioso. A pessoa já recebeu Jesus, é uma nova natureza, recebeu a Cristo, mas está sempre reagindo igual, porque a alma tem prisões. Sabe, e uma pessoa não nota, é um ciclo vicioso, como aquele povo do deserto. Eles faziam 40 anos a mesma coisa e não pensavam sobre os seus pensamentos. A pessoa fala, mas eu não sei porque eu tendo a melancolia, não há motivo, mas de repente eu fico triste. A outra pessoa fala assim, eu não sei, qualquer coisa me dá uma revolta, eu não sou assim, mas me torno uma pessoa violenta. A outra pessoa começa a entrar numa paranoia de começar a se sentir complexado, traumatizado. Tudo isso, irmãos, são áreas de ataque das trevas que estão criando cadeias, correntes, prisões, laços. E nessa noite nós precisamos compreender que nós
tendo a sabedoria de Deus, podemos quebrar esses laços se nós discernirmos. Porque se a pessoa está presa num laço, Deus te dá sabedoria e poder, mas você não toma uma atitude, você concorda, aquilo permanece. Então, mesmo sendo salvo, poucos andam no Espírito. Por quê? Porque estão enfraquecidos na área de alma e não levam muito a sério a palavra. Às vezes, amado, um versículo que está ali no canto, ali que você nem dá bola, aquilo ali é importante, porque toda a palavra ela é inspirada, né? Olha o que aconteceu aqui em Atos, nós vemos um exemplo disso. Atos dos Apóstolos, deixe marcado aqui a 2 Timóteo, a página que você estava ali, que eu vou voltar novamente, mas mais para frente eu vou voltar aqui para 2 Timóteo novamente, tá? Mas agora eu queria abrir em Atos aqui, capítulo 8. Havia um bruxo, quando Paulo foi pregar a palavra, ele é Paulo ainda, Atos 8,13. Ele foi pregar a palavra, e esse bruxo viu que o poder de Deus era maior que o poder do diabo. Ele ficou impressionado, pastor Daniel. Ele ficou impressionado. A Bíblia diz aqui em Atos 8,13, está vendo aqui? Que ele creu e foi batizado. Você está vendo? Ele creu, não diz ali, Atos 8,13? Ele creu e foi batizado. Mas olha no versículo 26, amados, nesse mesmo capítulo. Agora o versículo 23, tá? Versículo 23. Pois vejo que você está cheio de amarga inveja e prisioneiro do pecado. Ele estava em laço de iniquidade, ele estava preso. Peraí, mas ele recebeu Jesus, mas ele creu, ele se batizou, mas ele não estava totalmente arrependido e convertido. Está vendo que em Atos 8,13 diz que ele creu e se batizou nas águas, e no versículo 23 diz que ele estava preso em laço. Então, laço, ligadura. Irmão, você não imagina quantas pessoas que têm feridas, laços, ligaduras, que estão presas e elas não sabem explicar. Por que eu sou assim, pastor? Passa ano, parece que eu estou patinando. Eu dou 2 passos para frente, 4 para trás. Minha vida não vai. Tudo que eu faço dá errado. E eu não sei, eu não quero ser assim, mas eu acabo sendo vencido pela carne. Por quê? Porque tem laço. E nós vamos falar sobre isso. E Deus vai nos dar sabedoria e nós vamos escapar disso. Vamos ver um laço que pega muita gente na igreja. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 6. 2 Timóteo 3, 6. Encontraram? 2 Timóteo 3, 6 diz assim: entre tais pessoas há aqueles que se infiltram em casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Então, mulheres cheias de pecado e controladas pela sensualidade. Você está vendo? Então, o que acontece, irmãos? Deus criou o homem para que um dia ele deixe a sua mãe e seu pai, se case e seja uma só carne. A pessoa pensa que quando ele faz um sexo fora do casamento, que é só uma união de corpo. Aí ele vai lá, vira as costas, tudo bem? O que tem? Mas ele não entende que quando você junta o corpo, você junta a alma, você junta o espírito. Se forma uma só carne. Isso é muito sério. Isso cria uma ligadura de alma. A alma fica presa àquela alma, porque foi feito ilegalmente, foi feito fora do casamento. Agora essa alma, esse jovenzinho vai namorar com outra e vai fazer sexo. Vai namorar com outra e vai... O que vai acontecer? Até ele casar, ele já se ligou com 5, 6, 7 pessoas. Ele vai levar essas 7 pessoas ligadas na alma dele com as sei lá quantas que a sua esposa também fez. Aí vão ser 15 almas ali em conflito, aprisionadas. Ele aceita Jesus, recebe Jesus, se arrepende, não há legalidade, né, irmãos? Não há consequência quando a gente se arrepende. Mas o que acontece? O inimigo, sabendo o ponto fraco e que é uma ligadura de alma, ele vai fazer o quê? Vai prender aquela pessoa até que ela se arrependa de fato. Uma coisa, quando a alma está presa, você tem autoridade espiritual para libertar. Veja bem, o que acontece? Você precisa renunciar àquela parte da alma da pessoa que ficou presa em você.
e tem que tomar de volta aquela parte da alma que foi grudada na pessoa. Porque isso é uma ligação, não só de corpo, mas espiritual. O que acontece? A pessoa casa, mas tem uma ligação de alma. Ela está na frequência. O que acontece? Está sempre comparando o seu esposo, sua esposa, com os casos que teve. Não consegue esquecer. Há uma prisão de alma, há uma frequência. A pessoa casa, mas ela está sempre com imaginações, comparações, as memórias. Por exemplo, ataque espiritual, ele é normal na vida de um cristão, é ou não é? Mas quando a pessoa está sendo bombardeada a ponto de quase entrar em depressão, com imaginações de impureza, é ligação de alma, é coisa que não foi renunciada. Às vezes a pessoa, irmão, que está quase ficando louca, ela não quer, mas há um ataque tão grande na mente dela, de impureza, pensamentos impuros, sonhos libidinosos. A pessoa está no meio de um furacão. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Deus perdoou? Perdoou. Mas a alma da pessoa está vulnerável. Por quê? Se a paixão é uma idolatria e a pessoa não se arrependeu de fato, não viu isso como pecado de fato, e tem isso como, eu já pedi perdão. Espera aí, meu irmão, não é uma coisa assim que a gente pode lidar na brincadeira. São ligações. Aí a pessoa está na igreja, mas ela está na frequência da paixão, porque aquela ligação não deixa ela esquecer aquela pessoa. Passa ano, não consegue, vive tendo sonho com a pessoa, vive comparando a pessoa com a outra pessoa, e ela está ali presa na alma, e a vida dela não vai para frente. Por quê? Porque ligação de alma é assim, irmãos. Assim como o amor ele une, a paixão também. A paixão ela tira o entendimento. A Bíblia diz em Oséias que a sensualidade, a paixão ela tira o entendimento. A pessoa não cresce na revelação da palavra, não tem força para orar, não tem força para evangelizar, ela vive uma vida fraca, porque a alma dela está aprisionada e ela não está tomando uma atitude, ela não está fazendo uma renúncia daquilo. Como eu falei, você pede para alguém trazer uma pizza, aí quando você pede para o rapaz trazer a pizza, nesse momento chega alguém e te convida para ir num restaurante, você fala, isso é bem melhor. Você se arruma e quando está saindo pela porta para ir para o restaurante, o rapaz chega, a pizza, você não cancelou o pedido. Então o inimigo, ele lembra de como nós éramos no mundo, ele está ali, bombardeando. E se esse bombardeio ele é moderado, você consegue dominar, você tem paz. Pessoas que são bombardeadas na área sexual, mas ele tem paz, é moderado, não há ligação de alma. Mas se a pessoa está atormentada, se ela está assim muito aprisionada, é porque há laço, ligadura, prisão de alma, cordas. E nessa noite nós vamos fazer uma oração quebrando isso, amém? Outra ligação de alma perigosa, Hebreus, você sabe que Hebreus 12:14. Você sabe que faz parte da santificação a paz com todos. Depender de nós, amém? A Bíblia diz que depender de você, perdoa, abençoa, né? Nós não temos inimigo. Muitos se fazem nossos inimigos. Muitos se fizeram inimigos de Cristo, mas Cristo não tinha ninguém como inimigo. Então a gente não pode ter mágoa, ressentimento, ódio. Essa é outra ligação de alma. Assim como o amor une, o ódio une. Você sabe que, como dizem, a pessoa quando ela odeia, tudo que ela faz, ela lembra da pessoa que ela odeia. Planeja. Ela não consegue esquecer daquela pessoa. E é uma ligação de alma no ódio tão grande, que tudo que a pessoa passar, você passa. Havia no tempo da Grécia Antiga um costume, quando uma pessoa, ela matava uma pessoa, matou uma pessoa, ela tinha uma pena de morte. Ela era amarrada, o corpo dela com o cadáver. E quando o cadáver começava a cheirar mal e apodrecer, a pessoa que estava amarrada junto, viva, ela apodrecia junto. Essa era uma pena de morte. Isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Quando você odeia uma pessoa e ela tem um problema de coração, você vai ter problema de coração. Se odeia uma pessoa e não perdoa ela passa problema financeiro, você vai passar problema financeiro. Há uma ligação de alma. Se faz uma só carne com aquela pessoa.
Forte isso, né? Por isso que o Senhor nos alerta, perdoar 70 vezes 7, como o Pai nos perdoa. O perigo, irmão, a pessoa não sabe que a amargura, aqui nós vamos ler em Hebreus 12, 14 e 15, que a amargura tem o poder do que, missionário Daniel? Nos separar da graça de Deus. Ou seja, você coloca Deus fora e luta sozinho. Enquanto eu e você não perdoamos de coração, não é de boca não, irmão, de coração, enquanto você não perdoa, não libera perdão, a tua alma está presa. Vamos ler? Hebreus 12, 14. Esforce-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus, e fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz. Você está vendo? Raiz, laço, prisão, cordas, raiz venenosa de amargura, que causa perturbação, contaminando muitos. Há 6 coisas que o Senhor não gosta, e a 7ª que o Senhor abomina: irmão que coloca irmão contra irmão. O que acontece? A pessoa que ela está magoada, ela está sempre falando mal da outra, jogando energia negativa em cima da outra. A pessoa que não gosta de você, ela está torcendo para você morrer, que tudo que você faz dá errado, ela está sempre torcendo contra você. E aí, se ela vê alguém, ela faz a caveira dessa pessoa, daquela outra, quando a outra chega, ela já ora com o olho ruim, porque ela já foi feita a cabeça. Então o que nós vemos é que a pessoa amargurada, ela se multiplica, é como uma raiz, ele fala ali, é como um câncer. Ela está sempre gerando ruim e suspeita, o lado pior do outro. Ela não defende a outra pessoa, ela está sempre contra. E aí, irmão, ela fala da boca para fora assim: não, eu amo todo mundo, eu já perdoei. Ela está se enganando, ela está tapando o céu com a peneira, tem ligadura de alma. Por que você sabe que tem ligadura de alma? Por quê? Assim como você sabe que tem ligadura de alma na paixão, porque a pessoa está sendo atormentada na mente por impureza, essa pessoa está sendo atormentada como, irmão? Alguém fala o nome da pessoa, ela sente um ruim. Como é que ela perdoa? Eu tenho uma cicatriz aqui, ó, irmãos, ó. Eu lembro como é que eu machuquei isso aqui. Mas se eu bater, ó, não dói. Eu lembro, mas não dói. Cicatriz. E o que é uma ferida? Se eu tocar, dói. Como é que eu sei que eu perdoei uma pessoa? Eu lembro, porque perdoar não é amnésia, né? Perdoar não é esquecer. Você lembra, mas não dói. Se dói é porque tem uma ferida. E aí o que vemos? Se fala da pessoa, dá um ruim. Vive falando mal da pessoa pelas costas e diz que perdoou. Como é que perdoou? Você vive falando mal da pessoa pelas costas? Se perdoou, não comenta mais, ou abençoa e vê o ponto positivo da pessoa. Mas se continua criticando, continua perseguindo, continua falando mal, perdoou coisa nenhuma, está sendo enganado. Tem uma raiz de amargura que está brotando e se esparramando, e a pessoa está ali na igreja indo pro inferno. Ela só vê o defeito na outra, porque todos nós temos defeito, mas só vê defeito. Finge, por exemplo, se encontrar a pessoa na rua, ela finge que não vê, ela corta a rua, atravessa a rua para não cumprimentar. E diz que, se, irmãos, nós somos chamados a amar os nossos inimigos, e nós não conseguimos nem amar o irmãozinho chato da igreja, que vida cristã, michuruca, reba, que nem traz salvação, né? Eu não vou para a igreja porque o irmãozinho não me deu parabéns, eu vou na igreja porque o irmãozinho não fez o que eu quis. Então se desvie, vai ver, vai sofrer na mão do cão. Olha, é uma frequência, é uma ligadura espiritual. Porque tem gente, irmão, que não adianta você ir lá evangelizar ele, porque ele tem que passar que nem o filho pródigo. Quando ele não tiver com um bicho de pé, quando ele não tiver com o cabelo cheio de piolho e comendo comida dos porcos, ele não volta para a casa do pai. Porque ele está na casa do pai, ele não valoriza, ele não honra, está sempre colocando defeito, sempre contra, sempre criticando. Está ali, mas não está bom, não está bom, não está bom. Ele tem que sair, sofrer. E depois voltar e, ai, que lugar, aí voltou mesmo. Tem gente que não dá para ficar na igreja. É que nem Jonas. Deus não fez nada quando Jonas falou, vou para o outro lado. Deus falou, tá bom, vai. A hora que o Jonas estava no boca do peixe, misturado com alga ali, aquele fedor de peixe, do ventre do peixe, soltando aquela bilis, aquele líquido verde, e ele falou assim, eu estou na profundeza das trevas, ai, eu estou morrendo, aí ele foi cuspido, e aí ele foi fazer a obra de Deus com alegria, amém, irmão? Então tem gente que tem que ir para a boca do peixe,
Porque na igreja não está bom, pastor não está bom, Bíblia não está bom, tudo só vê efeito. Esse tipo de pessoa está numa frequência. Ele não sabe valorizar as coisas de Deus. Ele pisa as coisas santas. Mas eu e você estamos aqui felizes, amém? Como disse a irmã missionária Shirley, como é bom estarmos na presença do Senhor, na casa do Senhor, na saudação ali da nossa irmã Michele. Amados, ódio, mágoa, ressentimento, a gente cura superficialmente a ferida. Imagine que a pessoa tem uma ferida bem profunda. Hoje não sei se vende mais, mas antigamente vendia. Você cortava um corte bem profundo, tinha um pozinho secante e grudava em cima. Estava pronto, resolvido. Mas lá embaixo a carne estava toda crua, toda infeccionada, irmão. Aí piorou. Aí que piorou, porque curava por fora, mas por dentro estava feio. Então, hoje as pessoas curam superficialmente. Não, já perdoei, pastor, aqui só tem amor. Engana que eu gosto. Você está curando superficialmente por quê? Porque com a boca você diz que perdoou, mas daqui a pouco você lembra da pessoa te dar um ruim. Daqui a pouco você está falando de novo do que a pessoa fez há 14 anos atrás. Ué, se você perdoou, não fala mais? Vira a página. Mas há uma ligação de alma que ela não consegue esquecer. Ela não consegue sair daquela frequência. Essa pessoa não podia ter feito isso. Essa pessoa não podia ter falado aquilo. Essa pessoa, entende? Ela está presa lá no passado. Ela está presa. Esse tipo de pessoa está em laço, em fel de amargura, em prisão. Mas nessa noite nós vamos fazer uma oração liberando perdão sobre todos pela fé, crendo que Deus vai nos honrar. Queridos, então quando nós falamos de laços, ligaduras e prisões, há muita gente na igreja que pensa que porque recebeu Jesus não trata a sua alma, está ali na igreja buscando campanha atrás de campanha, trabalhando na obra que nem Marta, pronto, eu estou sarado. Não está sarado. Não está sarado porque são pessoas que estão na igreja e vivem competindo uma com a outra, criticando uma com a outra, vivem causando confusão e barraco. Não é convertido. E você vai ver, a pessoa não quer ser assim. Porque quando a pessoa é raça ruim, ela faz desfiles mesmo, né? É raça ruim. Mas tem pessoa, meu, que ela se sente mal de ser assim. É uma prisão na alma. Parece que ela não quer ser violenta, mas quando vê ela já ficou violenta. Por quê? Porque ela tem um trauma, ela tem uma ferida. E aí ela responde naquela ferida. Toda vez que alguém toca, volta aquilo. Ela não está curada, ela não está sarada. Ela não lidou, não aplicou a pomada da graça e Deus não conseguiu sará-la. Então existem muitas pessoas na igreja, irmãos, que vivem o inferno dentro de sua alma. Vive assim como se fosse uma fraude. Por quê? Escravos de paixões, escravos da impureza, né? Escravos da tristeza, da depressão, escravos do ódio, da mágoa, das memórias dolorosas. Então vive e tem um lixo dentro de si, que o inimigo colocou ali, aquele lixo. Aí é uma legalidade, né? A pessoa não renuncia, não trata aquilo como pecado, não reconhece e fica dizendo, já perdoei, e a alma dela está totalmente aprisionada. Mas nessa noite nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que venha nos ajudar a discernir. Porque se há um laço, irmão, e você não está vendo, aí se torna uma armadilha. O que é uma armadilha? É um laço que você não está vendo. O pássaro, ele vê ali um alimento, e tem um laço ali, ele pula o laço e vai. Ele não, a armadilha, para ser armadilha, tem que estar escondido. Porque se a ave ver a armadilha, ela não vai. Ela vai porque ela não está vendo, está vendo? Ela vai por causa do alimento. Aí o que acontece? Quando ela entra na armadilha, fecha ali, vai morrer. Vai morrer porque a armadilha não era para alimentá-la. A armadilha, né? Ninguém coloca um queijinho para... Será que o rato está com fome, tadinho? Não é nada disso. Não é dó do ratinho, não. Ele vai morrer. A hora que ele for comer esse queijo, vai levar uma lapada nas costas que ele vai morrer. Então assim é o diabo. Ele cria laços que só se discerne se nós estamos no Espírito, irmão. Porque nós podemos ver que a pessoa está em laço e ela não discerne, porque ela está buscando apenas o alívio. Por exemplo, a pessoa ela briga porque ela quer ter a razão, porque ela tem complexo de inferioridade.
Ela se prostitui por quê? Porque ela se sente sozinha, carente, quer ser amada, quer ser querida, e qualquer palavrinha de uma pessoa que diz que ela se sente tão sem valor, ela se sente a pessoa tão feia, tão última, que se alguém dá uma palavra de carinho, ela já se entrega, entende? São feridas. A pessoa, ela se desvaloriza, ela não se vê a sua dignidade, ela não vê que ela é templo do Espírito Santo, que o corpo dela é templo do Espírito Santo. Por exemplo, eu vou pegar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e vou me arriscar, porque eu sei que é um risco, irmãos, é um risco, não vem dizer que não é um risco, é um risco. Eu vou pegar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, e vou jogar futebol com uns caras que eu sei que vão quebrar minha perna, quebrar minha clavícula. Eu vou arriscar o templo do Espírito Santo a me quebrar. Isso é tentar Deus, porque eu sei que aquilo ali é um laço. Eu vou lutar boxe sabendo que depois vou ter problema de Alzheimer, ou problema, porque tanto levar soco na cabeça, a cabeça não foi feita para levar soco, não, irmãos? Eu vou lutar taekwondo com um cara, eu sou atleta de Cristo, agora eu vou lutar taekwondo com você, e eu estou arriscado a levar um pontapé aqui, quebrar meu pescoço e morrer. Isso é tentar Deus ou é tentar Deus? Se eu pego o templo do Espírito Santo e me entrego a esportes violentos, eu estou tentando a Deus. Por exemplo, Deus nos fez para nós caminharmos. Deus não fez para nós ficarmos correndo sem parar. Isso quebra tendões, quebra ligamento. A pessoa pode cair em cadeira de roda. Ela está pegando o tempo do Espírito Santo e fazendo o quê? Forçando ao último. Para quê? Por causa de uma medalha. Por causa de uma medalha. E aí, irmão, eu quero dizer uma coisa. Vamos dar um exemplo. Isso é muito sério. Preste atenção no que eu vou te dizer em nome de Jesus. Tenha isso como Espírito Santo falando aqui no púlpito, não o Carlinhos, certo? Por exemplo, irmão, se eu sei que algo é prejudicial a você, assim, Carlinhos, eu tive uma ideia, eu vou pular do 3º andar lá, você me dá teu apoio? Se eu der o meu apoio, eu estou sendo cúmplice do seu assassinato. Porque quando você pular lá em cima, e eu disser, pule, eu estou incentivando o erro. Sabe o que incentivar é o erro, irmão? Diante de Deus é pecado. Por exemplo, se eu posto alguma coisa que é pecaminoso aos olhos de Deus, e alguém vai lá e curte, quando eu curto aquilo ali, eu estou dizendo, parabéns, continue, faça isso, Deus é contigo, eu como ungido, Deus está na minha vida, estou dizendo para você, continue. Eu estou o quê? Incentivando ao erro. Eu sou cúmplice. Essa pessoa vai passar luta diante de Deus e eu também. Mas só foi uma curtida. Você vê como o diabo é astuto, irmão? Só foi uma curtida. A irmã lá na balada, ela bebendo, eu curto. O que eu estou dizendo? Continue, Deus é com você, beba mesmo, enche a cara, vomite as tripas. Eu estou endossando. Eu como homem de Deus estou fazendo uma ligadura de alma. Se alguém está no esporte violento, e eu digo assim, e eu curto aquele post da pessoa, eu estou dizendo para ela, eu concordo com você, parabéns, eu como homem de Deus te dou um conselho, continue. Aí essa pessoa está desobedecendo a Deus, e eu curto, eu vou passar a luta junto. Forte isso, né? Uma ligadura de alma. Se você pegar uma carona com alguém que está indo assaltar um banco, você não sabe, mas ele está indo. A hora que a polícia pegar e você é cúmplice, vai preso junto ou não vai? Vai preso. Mas eu só estava, meu amigo. Já era. Porque o diabo, tudo que ele quer é o que, irmãos? Legalidade. E eu quero dizer uma coisa para você. Nem todo pecado é evidente. Muitas vezes o pecado parece inocente. Como é que nós sabemos discernir o que é pecado, irmãos? Lendo a Bíblia no Espírito. Vamos ver para nós concluirmos. Gálatas capítulo 5. Pega a tua Bíblia. Gálatas capítulo 5. Quem está dizendo isso? Eu, a minha opinião? Ou Deus? Se alguém estiver fazendo alguma coisa dessa, Daniel, e pedir um conselho para você, e você disser, não tem problema, você se enredou com a tua boca, você se ligou à alma daquela pessoa, e você vai passar igualzinho ela. Até que você diga, Senhor, me perdoa. Aí você escapa. Mas como a pessoa não vê como pecado, ela não vai ligar uma coisa com a outra. Ela curte ali, aí luta, prova, começa a enfraquecer, fica fraco. Por que eu tô? Ela não sabe o que foi aquilo ali que o diabo entrou, ela nem imagina. Ela nem sabe por onde o diabo entrou. Por isso que a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste. Daquele momento para lá, o diabo teve legalidade. Vamos ver no que o diabo tem legalidade na vida do homem? Vamos lá, Gálatas capítulo 5.
Versículo 19, né? Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. São claros. Imoralidade sexual. Não poste e nem curta foto de pessoa de biquíni na praia, fio dental, homem de sunga com o corpo de fora. Não curta isso, porque está incentivando a imoralidade. O corpo nosso é templo do Espírito Santo, é para ser escondido. A Bíblia diz assim: cuida com as tuas vestes para que não apareça a tua nudez. Ah, pastor, eu não estou com maldade nenhuma, eu estou aqui com o fio dental aqui, mas mas o homem que olhar e desejar, a culpa é sua, porque você que mostrou o corpo. O corpo da mulher de Deus, do homem, não é para aparecer, é para esconder. Então, se você curtir uma foto, você está o quê? Se ligando na alma junto com a imoralidade sexual. Vamos lá? Ali, imoralidade sexual, impureza. Então tem conversa e piadas imorais que você não deve nem dar risadinha, nem não concorde, porque você vai se ligar aquilo, porque quem cala consente, quem concorda, né? Então fuja disso, irmão, daquilo que provoca filmes, coisas que provoquem pensamentos impuros. Sai disso, porque isso é concordar com as trevas, né? Sensualidade, tá bom? Então tem pessoa que diz o que é bonito, que nem uma pastora falou assim: minha filha, mostra mesmo que o bonito é para ser mostrado. Como é que pode uma coisa dessa, né? Pastora. E acho ainda que a sensualidade é uma qualidade. E aí coloca uma foto sensual e escreve: o Senhor é meu pastor, não faltará. O que tem a ver Deus, a palavra de Deus, com uma roupa totalmente decotada, aparecendo o corpo da mulher? Ora, se a mulher está mostrando o corpo dela na internet, colocando um versículo, é pior ainda, porque ela conhece a palavra. Vamos lá? Idolatria. Não curta para agradar. Ah, eu quis agradar, eu levei uma revista Testemunho de Jeová para casa só para não ofender ele. Não leva. Não leva literatura que fala mal de Jesus Cristo. Não participa das obras das trevas. Mas diga que é obra das trevas, não tem jeito, irmão. Idolatria. Não vai curtir lá a foto lá da idolatria da pessoa só para agradar ela. Não curte, não participe. Vamos lá. Feitiçaria. Hoje em dia, isso aí, irmão, pessoa, uma vez um irmão foi na casa de uns pastores, chegou lá, tudo assistindo Harry Potter, irmão. Tudo assistindo Harry Potter. Onde se viu, irmãos? Feitiçaria é coisa do Satanás, é coisa do diabo, está aqui. Aqui tem hostilidade, discórdia. Discórdia é peleja. Se você for no dicionário, peleja é competições esportivas. Deus não me unge, Daniel, para mim ir contra você, nunca. O Espírito de Deus jamais. A Bíblia diz que no tempo do fim, quando o anticristo reinar, será nação contra nação. Então Brasil contra a Suécia é coisa do Satanás, porque Deus quer que o Brasil ajude a Suécia. A unção de Deus é para cooperação, é um corpo. O que Deus me deu de dom é para ajudar você. É assim que funciona. Deus jamais vai nos dar poder para destruir o outro, para competir com o outro. Satanás, competições é coisa do diabo. Competições não é o Espírito de Deus. Deus não unge homem para ir contra homem, para disputar com o homem. Isso não vem do Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo sabe. Deus jamais vai ungir Jesus contra João Batista. Não tem como. Esse não é. Agora, aquele que não tem o Espírito fala: nada a ver, pastor. Atleta de Cristo. Atleta de Cristo é aquele que ouve e faz o que Deus manda. O que Deus mandou? Indo curar enfermos, expulsar demônios. Isso é atleta de Cristo. Está na jornada espiritual. Agora, atleta de Cristo, eu pego o meu pé e te dou um chute no teu pescoço. Sou atleta de Cristo. Estou fazendo o que Deus não mandou. Em Mateus 5,9 diz assim: não resista com violência a outra pessoa. Então eu vou contra a palavra e chamo de atleta de Cristo. Isso é contra a palavra de Deus. Então a competição, ela é o contrário do Senhor. A Bíblia diz assim: exercita-te na piedade. Como é que eu vou me exercitar na piedade se eu estiver contra você? Não tem como eu me exercitar na piedade. A piedade é: eu estou aqui para lavar os teus pés, para te servir. Então essa é a piedade, é o amor, a bondade, a benignidade, que eu posso te ajudar. É impossível exercitar a piedade se eu estiver competindo com você, porque esse é o espírito contrário. Por exemplo, quando Deus deu o domínio na terra, Ele deu domínio sobre as aves, sobre os peixes, sobre tudo. Mas Deus não deu domínio de homem sobre homem. Ele não deu. Isso é feitiçaria. Nunca nós podemos ter domínio sobre o outro. Deus nos deu poder não para dominar, mas para servir. Então esse espírito de competição é um espírito do diabo. E quem gosta de competições não está com o espírito do Senhor.
Quem quer ser o maior, você perdeu, eu ganhei. No reino de Deus ninguém perde, todo mundo sai ganhando, amém, amados? Para que eu vença, você tem que perder, então não é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, eu ganho, subo lá, ganho a medalha, sou o cara, eu sou bom. A soberba precede a queda. Esse não é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor é você melhor que eu. E o que eu puder te ajudar, eu não quero ser melhor que você. Jesus, ele se foi humilde, ele foi o último. Qual que é o prazer do japa? Que eu seja o último, Senhor. Que eu seja pequeno, que eu sirva. Agora, ó Senhor, que eu seja grande, que eu seja famoso, que eu seja rico. Esse é o Espírito do Anticristo. Esse é o Espírito do diabo. Mas quem é que discerne isso? Quem está cheio de Espírito Santo. Quem está na carne diz, nada a ver, pastor. Você vendo chifre e cabeça de cavalo. Isso é unicórnio, né? Chifre e cabeça de cavalo, pastor. Isso é uma coisa que não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum porque você está em trevas. Porque, irmão, não tem dois Espíritos Santos. Ou o que eu estou falando é de Deus, ou eu sou endemoniado. Se eu sou endemoniado, você não pode vir na igreja me escutar, porque eu sou endemoniado, louco. Não me escute. Pastor, não me manda mais áudio, porque você é um endemoniado. Agora, se o que eu estou falando é de Deus, aí é sério. Aí contra isso aqui, aí é contra Deus. Precisamos ter isso bem claro. Que ou Deus está falando ou não está falando. E se Deus está falando, Deus está falando. Vamos lá? Olha só. Ciúmes. Ei, meu irmão, que tem no meio do povo de Deus ciúmes. O esposo da esposa, do filho, não sei o que lá. Ciúme é o suficiente para ir para o inferno. Olha que pecadinho pequenininho para ir para o inferno. Ciúmes. Acesso de raiva. Meu Deus, como tem gente que é inflamável, né? Não pode dizer nada que a pessoa já fica brabinha, já fica nervosinha. Truco 6, 9, 12, caboclo. Ambições egoístas, irmãos. Né? Pessoa, irmão, que ela não quer a palavra de Deus. Ela está na igreja, mas tem outras ambições, outros propósitos. As coisas de Deus para elas é apenas letra preta no papel branco. Dissensões e divisões. Vamos lá. Bebedeiras, festanças desregradas. Aí o jovem na orgia, na bebedeira, na droga, no vício, está aqui, ó. Essas pessoas, se não se arrependerem, irão para o inferno. E se elas postarem isso, você não curte, você não incentiva, não diz que não tem problema, ou se diz isso é pecado. Porque se você não chamar pecado de pecado, você vai se unir a eles. Quem não é contra mim, é por mim. Quem é por mim, quem não é por mim, é contra mim. Então quando você se une àqueles que estão contra o Senhor, você se torna inimigo do Senhor. Aqueles que se uniram a Nadab e Abiú, que estava contra Moisés, o que aconteceu com eles? Tiveram o mesmo destino. Aqueles anjos que se juntaram a Lúcifer, o que aconteceu? O mesmo destino. Quando você se une contra a palavra de Deus, com aqueles que estão contra a palavra de Deus, você se faz um com eles. Então não há neutralidade. Quem não é pela palavra é contra. Agora, não, eu não sou nem do grupo daqui, nem do grupo de lá. Que é isso, irmão? Ou você é pela palavra ou contra ela. Ficar em cima do muro, né? Quem está em cima do muro já é dele, já é do cão. Porque os mornos Deus vai vomitar. Ou é ou não é, irmão? Ou nós somos ou não somos. Ou vivemos essa palavra ou somos do diabo. É ou não é, irmão? Vai chegar no céu, o senhor vai dizer, não te conheço. Então, irmão, a pessoa se une àqueles que Deus desagrada. Vocês já leram o que aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 19 e 20? Josafá era um rei que agradava a Deus. Era um rei que temia a Deus, só que não sabia escolher as amizades. E Josafá se juntou a quem? Acabe. Acabe era um rei ímpio e desagradava a Deus. Sabe o que aconteceu que Deus falou? Depois você leia lá 2 Crônicas 19. Josafá, porque você se uniu com os inimigos de Deus, a ira do Senhor virá contra ti. Então quando nós nos unimos àqueles que estão contra Jesus, nós nos tornamos braço de Satanás. Porque ou nós somos de Cristo ou não somos. Quem é de Cristo vai defender essa palavra. Aí eu digo para você, se você é de Cristo, vai defender essa palavra. Aí se eu chego para você e digo assim, você defende essa palavra ou defende o meu pecado? Escolha aí, você vai defender o meu pecado ou a palavra? Aí a pessoa diz assim, o que você está fazendo não tem nada a ver, porque você está defendendo o pecado. Aí creio crer, ligação de alma. Vamos se colocar em pé e orar? Vem até aqui, nós vamos orar agora. Isso é muito sério, irmãos. Peça para o Senhor, Senhor, não quero ser guiado pelo Carlinhos, nem por pastor X, Y, J. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus. Porque se nós formos guiados pelo Espírito de Deus, irmão, o Espírito de Deus é o Espírito da verdade, ele não engana ninguém, não mente.
Feche seus olhos, repita essa oração se você quiser, com voz alta, concordando, porque a Bíblia diz que 2 de vocês concordar, Mateus 18, 19, será feito. Então, a hora que você fizer essa oração, você vai estar quebrando vínculos, pactos, alianças, né? E se entregando totalmente ao Senhor Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu me arrependo, com toda ligação com as trevas, que eu por ignorância fiz, e eu renuncio todas as alianças, laços, ligaduras, prisões de alma, cordas com as trevas, e eu me entrego totalmente, espírito, alma e corpo, ao Senhor Jesus Cristo. Eu chamo pecado de pecado, e eu digo que eu renuncio todo sexo fora do casamento, todo olhar impuro, todo pensamento impuro, todas as vezes que toquei no corpo de alguém, todas as vezes que toquei no meu corpo indevidamente, eu peço agora a minha parte da alma que estava ligada àquelas pessoas fora do casamento, e eu devolvo em nome de Jesus aquela parte da alma daquela pessoa que estava grudada em mim. Eu desligo agora, eu separo agora do reino espiritual, fica sem efeito. Sela agora com o teu sangue essa brecha, fecha agora, e não haverá legalidade para o inimigo. Eu renuncio toda raiz de amargura, toda inimizade, toda falta de amor, e eu abençoo em nome de Jesus, pela fé, todos os meus inimigos. Eu libero pela fé o perdão aos meus inimigos. Eu declaro que eles não me devem nada. Eu declaro pelo Espírito Santo que não falarei mais do passado, do que eles fizeram contra mim, mas vou orar e abençoar em nome de Jesus. Confirma, Pai, cura, prospera, que agora foi quebrado os vínculos. Eu declaro essa pessoa liberta, livre, sarada. E quantas pessoas pela internet vão orar conosco também, e que vai ter um avanço grande, vai prosperar, vai vender melhor, tudo vai começar a dar certo, porque as ligaduras foram quebradas em nome de Jesus. Amém.